Olá, meus irmãos, mais uma vez aí com a graça de Deus, espero que esteja tudo certo aí com vocês, no nome de Jesus Messias, né, nosso mestre, irmão querido, que nos conduz ao Pai, vive e reina para sempre, ressuscitou dos mortos, e naquele dia o Pai, através dele, nos ressuscitará também. Teminha de hoje, né? Aqui não foi nada preparado. Eu não sei o que Deus vai mostrar. Acabei de ver um versículo aqui. Não sei se tem a ver com o assunto, mas eu senti de falar esse versículo. E eu não sei nem o que vai ser o assunto, a não ser que nosso tema é amigos de Deus. Amigos de Deus. Nós somos amigos de Deus. Porque a minha Bíblia é Almeida Revista e Corrigida. A passagem está em João. Não precisa abrir nem acompanhar. É só ouvir, né, meu? Pois a palavra diz, né, tá nos escritos, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Seja com essas cartas vivas aqui, seja com as cartas vivas. Mas como diz Paulo, examinai os espíritos, para ver se o espírito não tem influência de fulano, ciclano e beltrano. Se ele está levando você a Cristo, ou a determinado local na esquina, ou a determinada placa. Está cheio de espírito de Ellen White, está cheio de espírito de José, sei lá o que, Assembleia, cheio de espírito de quadrangular, fogo, água, terra. Nós somos o Capitão América. Não zombando, né, meus irmãos, de quem vai lá e tem Cristo. Mas é só mostrando para você que Satanás tentou Cristo com isso aqui para levar para os interesses dele. Ou seja, ele tentou o próprio Jesus com aquilo que o próprio Jesus diz. Pá, se tu é o filho de Deus, te atira daqui. Entendeu? Então, Satanás usa Cristo não para levar você ao Pai. Porque ninguém pode te levar ao Pai. Ele usa Cristo para você negar Cristo. Tá entendendo? Ele usa Cristo para levar pro ninho de cobra e rato. Pro ninho de trevas. Pro buraco de cego. Entende? É isso que ele faz. Usando isso. Mas está escrito coisas que não valem mais. O qual o Antigo Testamento, que a lei é santa, como diz Paulo. Tudo que está aqui é santo. Mas aquelas pessoas que escreveram, inspiradas pelo Espírito Santo, eram pessoas prematuras na existência e que nem elas compreendiam ao todo, que nem eu e você não compreendemos tudo, estamos sempre aprendendo. Se eles vivessem até hoje na face da Terra, ou vivessem até os 1000 anos, 2000 anos, se Paulo tivesse daquela época até hoje aqui, vivendo na Terra e não morresse, vamos dizer que a ciência descobrisse lá, algo que fizesse os humanos viverem mais, ou o máximo que puder, Paulo provavelmente já estaria. Ele nunca ia dizer que aquelas cartas que ele escreveu foi o limite e que ele sabia tudo e deu. Não, ele ia dizer que naquela época ele estava num processo. Hoje ele já está. Então eu também, você também. Porque Deus é eterno. Deus é vida. Vida. Não para. E ele fez nós para sermos vida. Não para ficarmos no buraco. Isso é morte. Tu ficar num lugar lá onde só tem BBB, o mesmo hino, a mesma coisa. Tá escrito já no Antigo Testamento. Faça um cântico novo pro Senhor. Não fica só lendo o livro dos outros, cantando o hino dos outros. Faz o seu próprio hino para Deus. Seu cântico. Olhe para a sua vida. Cada dia é tão importante como foi a de Davi. Deus está escrevendo. Não é você que tem poder de acordar amanhã. Não é você que tem o poder de dormir hoje. Não é porque a situação está aparentemente difícil e fora do seu controle. Nunca teve no seu controle nem no meu. Mas ela faz parte do livro da vida
de Deus em você e em mim. E ele não chama nós de servos, de grego, não sei o quê. Porque no Antigo Testamento, nós mandamos Deus embora da terra. Não foi Deus que mandou nós embora daqui, nós que se destruímos. Então, as pessoas falaram, ah, Senhor, na emoção, eu te amo. E aí Deus foi explicando. Né? Para quem não acompanha aqui, não viu ainda, aí Deus foi explicando. Para essas pessoas, é com calma, porque é para todos, não é para uma pessoa só. Deus, o Evangelho aqui é para todos. Milhões, milhares, bilhões e bilhões de pessoas que já passaram por aqui, que vão passar, que vieram a existir, que vão existir, que já existiram. O Evangelho é para todos, é atemporal. Então, para aquelas pessoas foi dado algo para aquela época delas. Foi uma semente. Então é assim, porque eu vou na casa do Senhor, porque eu me alegro. O cara não sabia, às vezes, nem direito o que ele estava falando. Mas o Espírito Santo estava nele. Se fosse hoje, aquele salmista ia aprender, em vez de ele dizer, como é bom ir à tua casa, ele ia estar dizendo, como é bom ser a tua casa. E provavelmente ele já aprendeu isso hoje na eternidade. Por quê? Porque ele aprendeu que ele é amigo, ele é a casa de Deus, ele é a pai, a mãe e os irmãos de Deus. Jesus falou, quem é meu pai, minha mãe? Quem está do meu lado, meu amigo. Não é quem vai lá dentro e fala de mim. Uma coisa que eu sou o David. Aí eu falo, cara, você é meu amigo, você tá do meu lado. Se eu precisar de 10 reais, tu me dá. Tu tá aqui convivendo comigo, tu sabe o meu jeito de pensar, tu sabe o que eu gosto, tu sabe qual é o meu prato favorito, tu sabe o que eu gosto de comer, tu sabe a roupa que eu gosto de vestir. Ah, lá na esquina lá eles ensinam sobre ti, o que eles falam? Se eu não vou lá. Tá entendendo, meus irmãos? Por que tu tá indo lá conhecer sobre mim se eu não tô lá? Então, meus irmãos, Jesus quer você. Ele não quer essas porcarias. Então, Paulo era judeu. O que o judeu faz até hoje? Ele segue o Antigo Testamento, que é o que deixa todo mundo doente. Porque a lei mata, ela deixa nós doentes. Tá entendendo? Então você não pode viver na lei e viver em Cristo. Viver em Cristo e viver na lei. Porque aí quando você volta pra lei, você tá negando ele de novo. Aí você tá morrendo de novo. Eu vi mulher. Aí você vai pra Cristo. Mas eu sou livre, Cristo me perdoa. Vou ver de novo. Aí você pesou a consciência. Eu não devo mais fazer isso. Não, meus irmãos. Cristo já te perdoou das tuas bobagens. Então agora você não é mais morto. Você agora é vivo. E você tem que ver por que eu gosto dessas coisas. Se você fizer, Deus está te perdoando todo dia. Mas você vai aprendendo. Eu tô preso nessas coisas. E essas coisas não me dão paz, não me dão amor. É só um prazer. Porque onde estiver seu coração, seu tesouro, ali estará seu coração. Entende? Aí você vai ver. Aí você vai aprendendo. E aquilo vai ficando de lado. Essas coisas perecerão pelo uso. Quem vai tirando de você é Cristo. Mas pela fé. Esperando nele. Não, deixa que eu vou resolver. Aí você voltou pra lei e aquilo virou um monstro e te encheu de porrada. Então, meus irmãos. O que o próprio Paulo falou sobre o Antigo Testamento. Né? O Pentateuco. Os livros dos profetas. Paulo falou que considerava, ele era o maior dos judeus, a religião dele, ou seja, a velha aliança, tudo aquilo que ele aprendeu, como esterco. Mas o nosso tradutor, João Ferreira de Almeida, que falou pomposo. Se você for pesquisar no original, foi ver que ele falou merda mesmo. Considero como cocô mesmo, cara. Um bosta. Isso aqui, virou bosta. Porque isso aqui não serve pra mim e pra você. Deus estava falando no Antigo Testamento. Davi, cara, se vocês quiserem me servir, vocês têm que fazer isso, aquilo, aquilo e aquilo. Mas esses caras, Davi, Abraão, no seu íntimo, por isso que eles viveram pela fé. Deus, eu não consigo viver por aqui.
Bendito é o... Por isso que está os Salmos de Davi. Bendito é o homem a quem Deus apaga as transgressões, porque todos temos transgressões. E no Antigo Testamento já está escrito: vi do céu e não vi um justo sequer, não tem ninguém que faça o bem, nenhum só. Nem Zé Smith, nem Ellie White, nem a Nossa Senhora, a tua senhora, a senhora de não sei quem. Ninguém, nem o Papa bonitinho, velhinho, bonzinho, aparentemente. Ninguém faz o bem. Porque Jesus falou: o que entra pela boca do homem não contamina, mas o que sai. Porque o que sai vem do coração. É lá que está o homicídio, é lá que está a idolatria, é lá. E só quem pode consertar lá é Ele. Se você se entregar a Ele, se você querer que Ele conserte, porque Ele já consertou. Então antes de você pedir perdão, você já está perdoado. Eu já perdoei, agora o que Ele quer saber? Vamos consertar? Vai deixar eu agir? Vai deixar eu tirar isso aí? Ah, mas só mais hoje, né? Espiritualmente. Não, Senhor. Sim, conserte isso aqui. Se eu vou fazer de novo ou não, eu não sei, mas nesse sentido, eu sei que isso não condiz comigo, mas está grudado em mim. Então Ele quer um... Não, Senhor, eu sei, obrigado por me perdoar, vamos resolver isso aqui. Não, Senhor. E dói mesmo, não é que dói, né, mesmo? Porque é a verdade, e é ruim a gente enfrentar a verdade. Entende? E o templo que Deus estava construindo lá, aquele templo, aqui é onde está o Santo dos Santos, aquele templo é a sombra das coisas que eu vi. Aquele templo é você e eu. O templo de Jerusalém é você e eu. Porque nós somos a Jerusalém. Nós somos os filhos de Abraão pela fé. Entendeu? Abraão, na época de Abraão, não existia lei, não existia profeta. Como nós. É isso que Jesus estava falando. Aí ele criou Israel para ser uma sombra da Israel espiritual. E foi falando, ó, para conviver. Aí o que aconteceu? Jesus se fez nós para cumprir os 10 mandamentos. Então nós cumprimos tudo isso aqui. Então nós já morremos para essa terra. É como se nós já tivesse passado, ainda que a gente não passou ainda, a gente já tivesse passado por aqui, tá? Tu vai ter que viver até o dia tal, e depois tu vai ser julgado, culpado. Então é como se Jesus já viesse, vivesse a minha vida, a tua, deu. Então agora a vida que a gente vive já não é mais nossa, já não é nós que vivemos em nós, mas Cristo vive em mim. Entendeu? Se você olhar o David, não, aquilo é o David antes da cruz do Calvário. Entendeu? É que nem o De Volta para o Futuro. Mais ou menos é inexplicável. Mas é explicável em Cristo. Então, irmãos, é por isso que é pela fé. Não precisa nós compreender ao certo. É só crer que Ele fez. Ele fez. Você está livre. Então, agora a gente faz... Não porque eu quero me reunir com meus irmãos, eu quero ler a Bíblia. Não porque é uma obrigação. Mas é porque eu sou livre em Cristo Jesus. Ah, eu não quero ver mulher pelada. Não, porque eu aprendi com minhas próprias mãos que isso me escraviza, que isso não me dá amor, não me dá paz, que isso me causa depressão, ansiedade, isso me dá câncer, isso me dá problema de coração, isso alimenta, isso não tá ali, isso tá aqui. Tá entendendo, meus irmãos? Se eu tenho desejo de ver um homem e uma mulher transando, o problema não é... O sexo é lindo, é bonito, é divino, foi Deus. Só que aquilo é a necessidade do homem, a necessidade da mulher. O problema tá por que eu quero ver. É que nem eu lá ver uma pessoa defecando. Aquilo ali é lindo, é divino. Mas por que eu vou ver a vizinha defecando, o vizinho defecando? Tá entendendo, meus irmãos? Não é porque eu não posso. É porque me faz mal. Se tu fizer, tu morrerás. Ah, por que eu não posso amar o álcool? Cara, pode beber. Mas agora, se a tua vida é embriaguez, tua vida é a morte, é a prisão, é o buraco. Ah, mas eu não posso ir na igreja porque é de Cristo, sim. Só que aí você
como é que eu vou dizer, também tá num buraco, num vício, que você precisa estar naquele lugar para se sentir bem. Isso é carnal, então você não tá bem com Deus. Você tá bem com a igreja. Você tá bem com um substantivo, não com a verdade. Com a verdade você tá bem a hora que dorme, a hora que acorda. Se você tá vivo, se você tá morto, se você tá consciente, se você tá inconsciente. Entende, meus irmãos? Então não interessa se você tem câncer, se você... Não que você não vai ter, mas a forma como você vai enfrentar aquilo, a forma como você vai viver com aquilo, Tá bom, meus irmãos? Então a passagenzinha tá em... Ainda bem que eu marquei. João, capítulo 11, versículo 25. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê, que vive e crê em mim, nunca morrerá. Desculpa. Crês tu nisso? Vou repetir, versículo 25 de João 11. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisso? Então Cristo está falando que nós já passamos da morte para a vida. Que agora vida, morte, tombo é coisas circunstanciais. Mas o que você tem que fazer, não está preocupado com o que você não pode fazer mais. Não. Do que você não pode fazer, você já foi perdoado. O que você tem que estar é o que eu tenho que fazer. Pois é isso, nós somos assim, ó, o pecado, tudo. Não vou usar exemplos, porque tudo que nos faz mal, nos mata. Olha um defunto lá. Aquilo é o pecado nele. Então nós estamos assim. Com Cristo, amar o próximo, dar comida pro faminto, evangelizar, visitar, não alimentar a indignação, não alimentar a ira, não alimentar o ódio, não fazer acepção de pessoas. Isso é existir, é se mover em Cristo Jesus, é eterno. Então, talvez eu vou ser arrebatado, talvez eu vou morrer, mas se eu morrer não é mais por causa dos meus pecados, mas é porque, entende? Agora eu não estou mais condenado, a morte não tem mais poder sobre mim, está escrito. Isso aí, se foi Paulo, não sei se foi, mas está escrito. A morte não tem mais poder sobre vós, acho que foi o próprio Cristo que falou. A morte não tem mais poder sobre nós. Tá entendendo a diferença? Nós passamos, mas somos entregues à morte todo dia por amor a ti. Entendeu? Somos entregues ao que está caído por amor a ele. Ao que está caído. Mas isso aqui ele já levantou na cruz do Calvário. Então não temas, pequeno rebanho. Foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Não temas. É para mim também essa passagem hoje. Tá bom, meus irmãos? Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então o que nós temos que fazer aqui nessa terra? Ficar assim? É isso que nós estamos falando. As boas obras não são minha nem sua, é dele. Fomos chamados para andar nas boas obras dele. Isso é a vida, isso é o degrau da existência. Isso é o alimento verdadeiro. Jesus falou, meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Entende? Então você vai ver, prove por você mesmo, os seus tombos, olha, vê como você é miserável, como está escrito. Eu acho que é Tiago, não sei, o João. Vê, sente as nossas misérias e lamentais. E lamentais. Não, eu quero ver o jogo do São Paulo, que senão eu vou quebrar tudo. Eu quero uma torcida organizada e vamos... Olha só as tuas misérias. Eu quero fazer faculdade porque eu quero ter mais que o meu vizinho. Ele tem assim, mas deixa que amanhã eu vou... Deixa, eu vou fazer aquela faculdade, não sei o quê. Aí você ganhou o diploma, você ganhou 4, 5 psiquiatras novos, você ganhou 4, 5 pontos de safena. Parabéns, parabéns.
Meus irmãos, não estou falando que vocês vão ter que ter bom dessa terra. Né? Mas o que é o melhor dessa terra? Jesus Cristo. E isso vocês não podem ter. A não ser que Ele vos dê. E Ele já vos deu. Não tema, pequeno rebanho. Então, hoje, se você tem posses, amém, irmão. Que bom. Se amanhã você não ter, você não regrediu, dá amém. Dá amém pro Senhor. Que talvez Ele está tirando aquilo que não é bom para ti. E se você não tem e amanhã ficar rico, não pesa a consciência. Ah, não. Ou não se incha. Ou eu fiz por merecer. Não. Entende? Mas procura no Senhor. Faça como Davi, que sendo pastor de ovelha ou sendo rei, tinha o mesmo coração, não como Saul. Entende? Faça como Paulo, que sendo respeitado e não tendo, era a mesma pessoa. Faça como Moisés, que mesmo sendo criado no Egito, suquinho, um vinhozinho, uma frutinha, obrigado, pode se retirar. Largou o Egito por amor à obra que o Senhor lhe tinha preparado para ele. Não foi por obrigação. Deus não falou, mas sai daí. Não, ele foi. Deus já estava lá fazendo. Ele era o Deus dele. Tá entendendo? Pela fé. Ele foi lá, seu sogro Jairo, criar cabrito no deserto. Não tinha mais aquelas piscininhas do Egito no verão. E as servas, os servos dando banho. Que calor, né, seu Moisés? Eu tava lá no deserto. Sua esposa, seu filho sustentando. Tendo que ir lá falar com o faraó. Que saco, hein? Isso vai causar ansiedade e depressão. Tá entendendo, meus irmãos? Então, meus queridos amados no Senhor, se tu uma bênção. Jesus falou, Deus falou lá no Antigo Testamento, não se apavorem nem desanime, foi eu que mandei vocês. Tá bom, meus queridos? Amigos de Deus, família de Deus, Deus os abençoe no nome de Jesus, o Messias. Amém.